Bom dia, feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem de repente chegou aqui pela primeira vez, nós estamos aqui todos os dias, né, fazendo um ano bíblico e com a série O Grande Conflito, tem sido uma bênção mesmo. E todos os dias a gente convida, né, pessoas ao vivo e fazemos ali a transmissão, né, aqui pelo YouTube, pelo Zoom, mas aí no sábado, devido ao fuso horário, né? Para quem não sabe, nós estamos passando um período aqui na Itália, e aí, devido ao fuso horário, no sábado tem que ser gravado, né? Mas amanhã estaremos juntos, né? Ao vivo, e vai ser uma benção, né? E nós já passamos por vários livros, né? E agora nós estamos no Parábolas de Jesus. Que coisa linda, gente, coisa linda. Então seja bem-vindo, certo? Já vai chegando, já vai deixando aí seu joinha. Faz assim, deixa seu joinha aí. Para que guardar, gente? Para que ter esse coração duro, né? E para que guardar esse like aí? Dá logo seu likezinho, é, compartilha com outras pessoas para que outras vidas sejam abençoadas, certo? Se você não é inscrito, se inscreve para que você possa receber todos os dias mensagens poderosas da palavra de Deus, ok? Então é isso, gente. Vamos agradecer a Deus pelo despertar, vamos agradecer a Deus, né? Hoje, dia 27 de agosto, né? Então, o Senhor nos despertou com vida, com saúde. E se por acaso você está passando por algum problema nesse momento, eu quando estou aqui antes de gravar, eu fico já em oração por cada pessoa que tem deixado seu pedido de oração na semana. Nós temos orado por várias pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, né? Pessoas que estão com causas na justiça, pessoas que estão com familiares com problema de saúde, mães que oram pelos seus filhos que estão afastados, né? Pessoas que estão orando pela conversão do seu, mulheres que estão orando pela conversão dos seus esposos. Então é isso, gente. Vamos sempre colocar os nossos pedidos aqui com a certeza de que o Senhor está recolhendo cada um deles, certo? Para que seja feita a vontade do Senhor. Nós temos que orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor sempre é a melhor. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por esse despertar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor, através da tua misericórdia, renovou em nós mais um dia, mais uma manhã. Nós te louvamos por isso, Pai. Fala conosco através da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus, né? A sua palavra é tremenda. Hoje nós estamos no capítulo 7 do livro Parábola de Jesus, que tem como título Um Poder que Transforma e Eleva. Um poder está baseado no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 33, que é a parábola da farinha e do fermento, né? Então, vamos ler esse texto. Gente, de manhã minha visão não é boa não. Mas vamos lá, vamos tentar, certo? Mateus 13, certo? Versículo 33. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então lhes propôs uma outra parábola, né? Dizendo: o reino de Deus é como o fermento que uma mulher, né? Uma mulher, gente, é uma benção, né? Pessoa que não enxerga bem é uma maravilha. Uma mulher tomou e misturou com a farinha, né? Com uma quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Muito bem. Então, esse é o texto da palavra de Deus hoje, né? Então, nós estudamos e vimos, né, que Jesus ele usou as parábolas para poder ilustrar. É a verdade. Porque, assim, durante o seu ministério, muitas pessoas o seguiam. E na multidão
tinha todo tipo de pessoas, tinha pessoas pobres, tinha pessoas necessitadas, tinha pessoas carentes, tinha pessoas doentes, né? E ali os fariseus, os saduceus ficavam olhando e diziam assim, esse aí, é esse reino aí, com essas pessoas que esse homem tanto prega. Já pensou, gente, que coisa terrível, né? E aí Jesus, por muitas vezes, ele falava por parábola. E agora ele usa, né, o exemplo de uma parábola de uma dona de casa. Uma dona de casa, certo? Que pega o fermento ali, quem aqui gosta de cozinhar. Eu amo cozinhar, tá? Gosto muito de cozinhar. E quem me conhece sabe disso, né? E aí, e gosto também de fazer pão, gosto de fazer bolos. E ele fala que, e para usar esse exemplo que Jesus deu, para os fariseus, né, para os judeus, era algo muito forte, porque o fermento era exemplo, eles usavam, tinham o fermento como um símbolo do pecado, porque na Páscoa era aconselhado tirar todo tipo de fermento da casa, o pão era feito sem fermento, né? Então todo tipo de fermento era tirado da casa, né? Exemplificando. Só que Jesus disse para os discípulos, cuidado com essa história do fermento dos fariseus, isso é hipocrisia, porque tira o fermento e não tira outras coisas, né? É isso. Então, aqui fala sobre isso, né? Sobre essa questão, mas Jesus, na parábola do fermento da farinha que ele fala, usa a mulher, né? Ele mostra ali o fermento comparando com o reino de Deus. Como assim? Ele fala desse poder que amplifica. Porque você já fez um bolo e esqueceu de colocar o fermento? Eu já. Já aconteceu isso. Existem bolos que não vão fermento, ok? Tá tudo certo, né? Mas quando você tem um bolo que vai fermento, você esquece, a massa fica solada, fica ali daquele jeito. E o fermento, ele amplifica aquele ali, né? E ele é misturado na massa. E o que Jesus quis dizer ali, né, é que assim que tem que ser o cristão. A mudança, ela tem que ser de dentro para fora. E não uma mudança só externa. Mudar exteriormente e tal. Não, isso não diz aqui, né? O homem, ele não consegue essa mudança por si só. O que a gente pode mudar vou mudar minha alimentação. Ok, muito bem, muita gente muda a sua alimentação independente de ser cristão, né? Então, algumas coisas, mas o que Jesus está querendo falar aqui não é só disso, da mudança exterior, é da mudança interior. É aqui dentro que precisa ser, é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Tem um texto muito interessante do Parábolas de Jesus, né? Se eu conseguir ler, diz: assim opera, né? Assim a graça de Deus, né? Assim a graça de Deus, a graça de Deus, certo? Ela é recebida, certo? Pelo poder que há, certo? No Espírito Santo de Deus. Então, quando nós somos transformados pela graça de Deus em nossa vida e pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem como haver essa mudança, né? Não tem como haver essa mudança. Somente através do Espírito Santo para fazer essa mudança em nossa vida. O fermento, ele opera, como eu falei, né, no interior, certo? Ele primeiro no interior. Então, a primeira coisa que nós precisamos pedir a Deus para transformar é o nosso coração. Porque o nosso coração tem muitas coisas ruins. O nosso coração tem muitas coisas ruins, né? Então, a primeira coisa que precisa ser entregue e mudado é o coração. É o coração. E o que é interessante, né? Que o coração, aqui diz assim, né? Que existe a necessidade, é a grande necessidade que nós devemos ter, né? Da conversão do coração
através do Espírito Santo. E interessante, né? Porque o fermento, ele opera secretamente. Você não vê a ação do fermento. Você coloca ele ali, você tem você introduz ele na receita, mas você vai mexendo ali, até que fala que tem que ser o último ingrediente a ser colocado, tem que ser delicado. Que coisa, como Jesus, né, usa esse exemplo do fermento para o reino de Deus. Porque o reino de Deus, para você fazer parte desse reino, tem que haver uma transformação na sua vida. Porque a gente fala muito, Jesus diz, vinde como estás, mas não é para permanecer do jeito que está. Jesus aceita você do jeito que você é. Sim, aceita, porque ele pode fazer uma transformação na sua vida, desde que você permita que o Espírito Santo faça essa transformação na sua vida, né? É interessante que a farinha tá ali, os ingredientes tá ali, o que você coloca ali no seu bolo, estão tudo ali. E quando o fermento entra, ele causa uma transformação. Então é assim, o Espírito Santo, quando nós permitimos que ele entre em nossa vida, ele causa uma mudança, ele causa um impacto. E isso, ele fala assim, diz a serva do Senhor, que as faculdades, nós não somos dotadas vamos dizer aqui, o homem não é dotado de faculdades a mais, porque, né, as faculdades, as faculdades do homem, ela passa a ser amplificada por causa da ação do Espírito Santo. Então, é uma coisa que já está ali, mas quando nós deixamos o Espírito Santo atuar, isso é amplificado. Já pensou? Que coisa linda, né? Que coisa linda. A consciência é despertada, somos dotados, certo? Do temor de Deus, né? Somos, deixa eu só ver aqui, certo? E é isso. E somos dotados a também fazer parte, prestar o serviço de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, assim, você já pensou nisso? Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, né, na minha vida, e eu me lembro que foram me dando as coisas para fazer, eu me lembro que a primeira ministração que eu fiz da palavra de Deus, e eu estava ali tão nervosa, e o irmão pegou e falou assim, olha, não se preocupe, que ninguém sabe o que você vai falar, somente o Espírito Santo. Então, deixa ele te usar. Gente, aquilo fez uma diferença na minha vida. E eu lembro que ele disse, olha, não se preocupe, todo mundo que está ali na igreja não sabe o que você vai falar, porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar. E ele deixa Deus te usar. Então, se alguém, por exemplo, alguém gosta de conversar, de falar, já tem né, esse jeito de falar e tudo. Quando ela entrega a vida dela a Jesus, ela usa isso, essas faculdades, vamos dizer assim, né? Essa habilidade que ela tem de conversar, de fazer amizade, isso é amplificado. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Então, eu sempre fui muito falante, eu sempre muito falante. Não deu para perceber, não? Ih, não deu para perceber, não. Pois é, sempre fui muito falante. E aí, quando eu aceitei Jesus, isso foi amplificado e foi usado em prol do serviço dele. Vocês entendem como isso é maravilhoso? É ação, o fermento, o Espírito Santo é assim, é como um fermento na massa. A gente não vê, mas ele age. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, Jesus. E interessante que quando nós deixamos esse fermento agir, o Espírito Santo, né, agir em nossas vidas, as verdades da palavra de Deus, elas passam a ser algo necessário. E a gente sabe, as verdades da palavra de Deus, ela causa um impacto na nossa vida, né? Então, recebendo o coração, o fermento da verdade, certo? Quando nós recebemos no coração o fermento da verdade, certo? Sabe o que acontece em nossa vida? Nós negamos os desejos, certo? Os desejos, né? Deus purifica os nossos pensamentos, Deus purifica e aumenta, isso é que eu achei lindo, certo?
Isso eu achei assim tremendo. Tá na último capítulo. Ô, gente, o último parágrafo do capítulo diz assim, olha, Deus purifica os nossos pensamentos e aumenta a capacidade de sentir o amor. Oh, glória, louvado seja Deus. Gente, eu até me emociono com isso. Quem me conhece já sabe que eu me emociono facilmente, né? Porque eu vejo assim que eu tinha muita dificuldade de amar, sabe? Porque nós eu fiz parte, fazendo parte de uma família que não havia muita demonstração do amor. E eu acho até eu tenho uma irmã, a minha irmã somos 5, éramos 6, né? Aí somos 5, 4 mulheres e um homem. E minha irmã mais velha, ela tem sabe, um amor assim pelas pessoas, pelos filhos, pela sua família. É coisa tão linda. E eu fico pensando, da onde ela conseguiu isso? Foi Jesus, sabe? Porque a gente não tinha muito essa questão do carinho. O amor da minha mãe era demonstrado de uma forma, né? Do cuidado dela, da providência, sabe? Da preocupação com os filhos. E aí, quando eu conheci Jesus, e aí eu descobri isso, né? E o Senhor, Ele colocou em mim a capacidade de amar, sabe? Capacidade de amar. Porque nós temos muita dificuldade de amar. A gente ama quem a gente ama, né? Mas amar que nos machuca, amar quem fala da gente, né? A gente tem essa dificuldade. Então, que nós possamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida de forma secreta, mas de forma explosiva, transformadora. Então, por isso que o capítulo de hoje diz, né, que o poder que transforma e eleva, louvado seja Deus. Como diz a letra daquele, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que nós possamos pedir ao Senhor essa transformação todos os dias da nossa vida, que Ele nos transforme, que Ele nos eleve, que nós possamos permitir a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Você tem esse desejo? Quer você hoje fazer essa entrega? Então, ore comigo nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa mensagem tão linda, Pai. Que aqueles que desejam fazer parte do reino dos céus, precisa permitir que o Espírito Santo, ó Deus, atue na sua vida de forma transformadora, para causar, ó Deus, uma transformação e sermos elevados, ó Deus, elevados no nosso caráter, os nossos pensamentos purificados, e aumenta em nós, Pai, a capacidade de amar. Por favor, Jesus, nos transforma, que possamos fazer essa entrega hoje do nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo sábado e até amanhã. Se Deus quiser, estaremos juntos ao vivo às 6 horas da manhã. Fique na paz, certo? Que amanhã tem mais. Em nome de Jesus. Amém.